Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento ao Pavilhão Colégio, o segundo painel aqui na 36ª Exposição Agropecuária de Papucaia, aqui em Cachoeira de Macacu. Agora vamos iniciar o painel 2, que abordará o tema A Cadeia de Valor das Plantas Medicinais e Fitoprodutos, um olhar para o leste fluminense. O contexto do painel. O cultivo de plantas medicinais e a produção de fitoprodutos representam uma promissora oportunidade de geração de renda para os pequenos produtores do leste fluminense. Com a valorização crescente de terapias naturais e de saúde integrativa, essa cadeia produtiva sustentável pode impulsionar a economia local, preservar saberes tradicionais e promover o uso consciente dos recursos naturais da região. Além disso, a inserção dos agricultores nesse mercado contribui para a diversificação da produção rural, fortalecendo a agricultura familiar e estimulando parcerias com universidades, laboratórios e políticas públicas voltadas à saúde e ao desenvolvimento regional. Convidamos agora os painelistas que farão parte do dispositivo, os quais terão 15 minutos para as apresentações. Da Fiocruz, o coordenador nacional da Redes Fito, Jefferson Caldas. Do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor Nicolas Mendes. Do Senar, o senhor Pedro Catete. E como a mediadora desse painel, a diretora de saúde do colégio, a senhora Cristiane Azevedo, a qual eu passo a palavra para a condução do painel. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. É sempre com muita alegria que a gente faz um painel sobre plantas medicinais. Eu e a Marina, que está como diretora-geral do Conleste, é uma pauta constante nossa e que a gente procura sempre trazer, principalmente com a participação dos agricultores. Vários amigos hoje aqui, que estão aqui presentes, são agricultores também, que estão aqui hoje para assistir e acompanhar esse debate. Mas gostaria que tivesse muito mais. A gente trabalha muito por eles e muito para eles, e o nosso objetivo sempre é ligar a produção do conhecimento científico com quem está na ponta, com quem está plantando, produzindo, e entender esses gargalos que sempre é o grande desafio dessa pauta. E aí quero agradecer aqui os colegas presentes, né? A gente sempre conta muito com eles. Então vou passar a palavra para o Jefferson, que vai começar esse painel mostrando um panorama de um trabalho que ele faz com muita excelência na Fiocruz, que são os arranjos ecoprodutivos, e traz esse cenário de como a gente se divide e se encontra nesse meio. Muito obrigada, Jefferson. Pode ficar em pé? Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui para essa troca nessa tarde, né? Eu vou também não me alongar muito nas falas, porque a gente só tem 15 minutos. Mas só saudar realmente também aos núcleos, né, daqui da Redes Fito que estão presentes ali. Então, a gente vai ver um pouquinho depois do que é a Redes Fito. E falar que estou hoje como coordenador nacional da Redes Fito, né? Sou companheiro da Vanessa e pai da Maria, né? Porque nós também a gente não é só os cargos que a gente ocupa, tá? A ideia aqui hoje é apresentar um pouco da cadeia produtiva, né, de fitomedicamentos, fitoterápicos e fitoprodutos. Lembrando que não é uma cadeia só, né, que são vários produtos, diferentemente se você trabalhar com caprino, trabalhar com diversos outros segmentos, que é uma cadeia mais delimitada. Fitoprodutos é quase que um universo só, e cada planta acaba tendo, né, vários caminhos. Então a gente vai estar colocando aqui algumas dificuldades e algumas possibilidades, tá? O título da página é Fitoterápicos no Leste Fluminense, uma oportunidade verde. Aí pode passar aqui.
contexto histórico, né? As plantas medicinais, elas são utilizadas desde sempre pela humanidade, tanto aqui nos povos originários, aqui já no Brasil, antes de ser chamado dessa maneira, já teriam, né, os povos originários já se utilizavam, né? Esse conhecimento também perpassa, é importante a gente valorizar e reconhecer, mas também esse conhecimento veio advindo também do povo trazido, escravizado de África e também dos europeus que também aqui chegaram. Então a gente tem uma amálgama, né, de conhecimentos tradicionais das plantas medicinais. Aí, continuando. Aí a gente tem esse amálgama de conhecimentos que a gente vem treinando até hoje. E por que não, né, utilizar esses conhecimentos, valorizar esses conhecimentos, através de inovação, transformar em produto, gerar renda, promover a saúde também através da renda, né? Aí pode passar por favor. Algumas questões só em relação aos conceitos também, né? É importante a gente saber, plantas medicinais são espécies vegetais utilizadas tradicionalmente como comunidades tradicionais e tudo mais. Drogas vegetais são parte da planta rasurada ou desidratada, tá? Então são conceitos que é importante a gente ter dentro quando a gente vai trabalhar com isso para não confundir. Outro produto tradicional fitoterápico é um medicamento tradicional, né? Ele não é passado por digamos, estudo clínico tradicional, mas ele, pela tradicionalidade, ele é validado, tá? E o medicamento fitoterápico, que é o estudo clínico tradicional, pela Anvisa e tudo mais. Todas essas etapas têm possibilidade de você trabalhar a cadeia produtiva, vender a planta in natura, vender a droga vegetal, um produto tradicional fitoterápico e também não medicamento fitoterápico. Cada um desses tem um nível de regulação, um nível de especificidade. Aí, pode passar, por favor. Aqui só colocar, né, que a biodiversidade brasileira. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo e utiliza muito pouco dessa biodiversidade, né, para estar trabalhando na questão das práticas integrativas como um todo. Hoje a gente vê, no contexto geopolítico, né, e geoeconômico, a China, né, com a medicina tradicional chinesa, muitas vezes inundando o nosso mercado. Nada contra a medicina tradicional chinesa, riquíssima, vale muito a pena, mas também nós temos a nossa, a gente pode estar contribuindo para valorizar a nossa. Como também a Ayurveda indiana. Então, hoje em dia são mercados também que se colocam, e se o Brasil não se colocar, a gente vai acabar perdendo o mercado e sendo o mercado dos outros, tá? Aí pode passar. Pode passar, Sérgio. Então, a cadeia produtiva, um esquema bem rápido da etapa da cadeia produtiva de plantas medicinais. Tem a parte de cultivo e coleta, secagem, armazenamento, processamento, extração, formulação, embalagem, registro de controle de qualidade na Anvisa, comercialização e distribuição. Isso aqui, se fosse trabalhar com um fitomedicamento ou um medicamento fitoterápico tradicional, também você pode estar trabalhando, digamos, é o escopo da cadeia. Cada processo desse pode sair produtos, né, digamos assim, secundários dessa cadeia que você também pode estar vendendo, como por exemplo óleos essenciais. Durante muito tempo os hidrolatos foram tratados como efluente, né? Trabalho, digamos, descarte, ele é um trabalho para tratar. Hoje em dia a gente vê projetos junto com a Embrapa, Senai Verde, Senai Sequite, quer dizer, que o hidrolato começa a ser muito valorizado como um bioinsumo. Então a gente trabalha com essa visão mais global da cadeia. Eu não gosto nem mais de chamar de cadeia, eu gosto de chamar de teia produtiva, né, pelos diferentes arranjos que podem ser feitos. Pode passar? Os atores envolvidos, que, como eu falei, a gente trabalha aqui na Rede Fito, né? E a ideia da Rede Fito é articular os atores no território. Nós temos núcleos, né, territorializados, com gestão territorializada, autonomia, né, autonomia, pertencimento e territorializado. A Cris é uma das gestoras do núcleo de Jequitibá, que cobre Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí. Então a ideia nossa é juntar esses atores para o quê? Trazer sinergia entre os atores para desenvolver cadeias produtivas, quando não desenvolver, criar algum tipo de produto. Tá? Então os atores envolvidos são os agricultores, os extrativistas, indústrias farmacêuticas, como tem, os cosméticos, pesquisadores da universidade, governos, reguladores, consumidores, e ali a gente botou um SUS separado. O SUS, ele é de fato uma porta de entrada para os fitoterápicos, né? Através das farmácias vivas. Hoje a regulação não permite facilmente a venda de insumos vegetais para umas farmácias vivas. Também não é o tiro de prata, não é o que vai sustentar um APL, mas quando eu falo SUS ali, eu falo no sentido de insumo. Poucos sabem que o SUS compra litros e toneladas de óleo de girassol para tratar ferida. Por que não utilizar óleo de licuri, óleos da nossa biodiversidade, que tem o efeito já comprovado, né?
E entrando nesse ramo de bioinsumo, a regulação não é igual a de medicamentos fitoterápicos, porque não é ingerido, está ferido. Então, também o SUS ele é uma porta de entrada para esse tipo de cadeia. Os desafios, né? Então, a questão da produção, né? Dos agricultores, que a gente está falando aqui, dos extrativistas. Ele tem algum acesso limitado à tecnologia apropriada, tem dificuldade na regularização sanitária, mesmo quando é um fitocosmético, um fitoproduto, que não chega à Anvisa, precisa das boas práticas de produção. Então, a dificuldade dessa regularização se dá muitas vezes por falta do acompanhamento técnico. Então, a gente vai ver que é fundamental, né, os papéis da Emater, do Senar, todas das universidades também, de estar andando tudo. Por isso que é importante a cadeia estar junta, né? Falta de assistência e baixo poder de negociação no mercado. Muitas vezes também acontece, o produtor isolado ele acaba tendo pouco poder de negociação, né? Então por isso também eu sempre incentivo o quê? A cooperativismo, né? Se agregar em cooperativas, tá? Pode passar essa parte, por favor. Então a parte tem a industrialização, que aí são poucos no Brasil, que a gente tem produtos que a gente considera são industrializados mesmo, fitoterápicos. A gente vai pegar a Hebron, a Centroflora, que são parceiras nossas também, mas são poucos. Eles já montam a cadeia deles, né? Eles selecionam cooperativas ou famílias para produzir os próprios insumos. Isso aí é uma via de caminhos também, mas não vou dizer que vai resolver o problema do território, já porque são coisas muito nichadas, mas é um caminho, né? A comercialização, a maioria do Brasil ainda, basicamente, só 2% só a gente consegue dos fitoterápicos, está crescendo, né? A maioria são medicamentos alopáticos. Isso aí também é uma questão cultural, que a gente também tem que trabalhar, a questão da prescrição, né? Tanto não é, aí eu também falo, não é só o médico, né? Todos não, né? Os programas de saúde podem prescrever, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, dependendo do curso de especialização que ele tenha. Então, mas é uma questão de você não só sensibilizá-los, né? Por exemplo, o médico, ele se forma e ele não vê nada de planta medicinal na graduação dele. Então eu não vou nem não posso culpá-lo dele não prescrever. Se ele não sabe, não aprendeu, como é que ele vai prescrever? Então, antes de sensibilizar, a gente tem que acabar ensinando também um pouco nesse sentido. Tá, pode passar. Aqui é só mostrando como que vem crescendo de fato, né? Mas o mercado acaba crescendo muito hoje com produtos da medicina chinesa, produtos da medicina indiana. O nosso até com pouco, cresce, mas cresce pouco. Pode passar. Aqui são novas oportunidades, né? Com a tecnologia avançada, né? A gente também tem novas oportunidades de bioprospecção, de pegar metabolômica, você descobrir novos compostos, né? De maneira mais rápida e de maneira mais eficiente. Só mostrando que também é uma possibilidade de a gente estar crescendo nesse mercado. Pode passar. Isso aqui é importante também colocar, né? Quando a gente fala em bioprospecção, de buscar novos compostos, né? Através do conhecimento tradicional, pulando etapas, né? Já que um povo originário, uma comunidade tradicional, alguma comunidade faz uso de determinada planta há muito tempo e tem efeitos positivos, você pula uma grande etapa, né? Que é o screening. Você já vai naquela planta e vai pesquisar se ela tem de fato o efeito e buscar o composto, o fitocomposto, né? Mas é importante lembrar da repartição de benefícios, né? O SIGEP, que é o SIGEM, quer dizer, que é o sistema que faz a catalogação dessas pesquisas desse conhecimento tradicional. Antigamente era bem mais complicado, hoje ele está funcionando e hoje inclusive tem um mercado hoje de empresas que buscam comunidades tradicionais para estar aportando o dinheiro de repartição de benefícios, tá? Porque hoje em dia esse dinheiro já está conseguindo voltar e chegar no território. Vai passar? Aqui é só mostrar como é que é a questão quando a gente não faz uma cadeia produtiva. Se você, por exemplo, a aroeira, né? Que até um exemplo que ele vai colocar mais para frente. Se você pegar a aroeira bruta, ela vale um valor muito pequeno. Quando você beneficia ela, aumenta exponencialmente de valor. Se você pegar óleos essenciais, então você vai ver que aí aumenta muito, muito mesmo. Então vale a pena, além de trabalhar a cadeia produtiva de plantas medicinais, obviamente vão ter diferentes níveis de cadeia e de vontade também. Se a comunidade quiser trabalhar só a nível da droga vegetal, tudo bem. Mas se a gente conseguir beneficiar e transformar essa cadeia, incrementar valor, melhor para a população. E a gente dentro da Rede Fito acredita que a renda, o ganho de renda, é um grande promotor de saúde.
E para além da questão de ser alopático, o melhor, na verdade, é que a gente não precisa de remédio, né? Que a gente tenha uma saúde, um nutracêutico, que a gente avance, né, na promoção da saúde. Então, a agricultura familiar, como eu já falei, dificuldade de regulação sanitária, falta de acesso à tecnologia, baixa articulação, a gente acaba tendo ainda, né, uma baixa articulação entre as cooperativas, acaba tendo um pouquinho também, e pouco apoio técnico e extensão rural. E na verdade não é por falta de vontade dos que já estão, porque eles fazem, na verdade, milagres, é que falta pessoal de fato mesmo, infraestrutura, a gente vai para o campo, a gente vê como é que é. E até em nós, lá na Rede Fita, a gente trabalhando de Farmanguinhos, que é a unidade, né, farmacêutica da Fiocruz, e nós somos pequenos lá dentro porque a visão alopata é a mais forte. Então a gente também tem falta de pessoal também para estar cobrindo todo o território. Pode passar, por favor. Pode passar para mim. E aí que a gente fala, e dentro dessas dificuldades, qual é a importância do arranjo eco-produtivo local? A gente bota o eco ali produtivo, porque a gente acredita num arranjo produtivo com bases agroecológicas, né? De você trabalhar de maneira, se você está querendo produzir medicamento, você não pode estar colocando, né, tratando aquele insumo com muita química, ou então como chama o veneno, porque você aí não vai estar promovendo a saúde. Então, pode passar, por favor. Aqui é a estrutura dos sistemas ecoprodutivos, né? Então, ele tem a função de conservar os recursos naturais, participação comunitária, trabalhar com a economia circular, produção sustentável, resiliência de ecossistemas. Que a gente tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, o açaí, ele é uma ótima, lá do Pará ainda, né? Nem do Gajuçá, o do Pará. É uma ótima estratégia, né? Gerou renda, mas quando ele começou a virar commodity, né? Então o uso extensivo, vendendo para o mundo inteiro, ele gerou um outro problema. Era o que fazer com os caroços de açaí, né? Então tinham montanhas que conseguiram hoje, tem várias outras estratégias para utilizar em cimento, tijolo, em outras formas, forno, mas assim. Então, quando a gente pensar uma cadeia, a gente tem que pensar em todos os elos e também, sempre que possível, fazer uma economia circular. Aí pode passar. Então, assim, para fortalecer a cadeia, o que a gente coloca como recomendações? Reduzir as barreiras para pequenos produtores. Quando a gente fala reduzir barreiras, é o quê? Você, por exemplo, deixar o pequeno produtor acessar, por exemplo, o mercado de uma farmácia viva, que não vai ser um mercado que vai sustentar uma pele como todo, mas é mais uma opção dentro da visão agroecológica, vai ter mais uma opção. Usar os nutracêuticos, acessar dentro da merenda escolar, né? Você utilizar plantas medicinais que venham promover saúde dentro da merenda escolar. Então aí tem que tirar essas barreiras, né? Tá? Apoiar os APLs e as cooperativas, incentivar a pesquisa local, que a gente vai ver quanto produtos, né? Óleos essenciais, se você conseguir trabalhar com óleos essenciais associados à pesquisa, né? Por exemplo, a Rural faz um trabalho belíssimo lá na Farmacopeia Maricá, com a questão de óleos essenciais, que ficam vendo o perfil químico, né, mais adaptado de diferentes protótipos de plantas. Então você vai pegar aquela cepa daquela planta que mais produz aquele óleo essencial com melhor qualidade. Então você trabalhar com incentivo à pesquisa também é uma possibilidade de você melhorar o seu arranjo. E garante a repartição justa de benefícios, né? Não deixar, às vezes, ficar na mão do atravessador, então quando for negociar com uma grande empresa, às vezes, como de bioinsumos que acontece, as pessoas venderem muito barato seus bioinsumos. Pode passar. Aqui alguns que eu separei, algumas plantas, né, com potencial, que eu acho que aqui para o leste fluminense, né? Então, a aroeira eu não vou me deter muito nas funções dela, né? Mas ela tem ela está na RNSUS, que é a lista do Sistema Único de Saúde. Ela tem função de inflamações, ginecológicas, tem uma série de funções, tem a questão cosmética também, tem a questão alimentar também, então tem uma série de vantagens, né? Além de ser daqui, também pode ser utilizada para reflorestamento, então é uma planta que a gente vê com uma grande potencial. Aí pode passar. Aqui pode passar também. Pode passar. E aqui são exemplos, né, que a gente tem, que há possibilidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, até acho que foi o trabalho que vocês desenvolveram lá em São Pedro da Aldeia. Então tem uma cadeia, né, que está lá instituída, produzindo. E agora recentemente, né, esse ano, em ambos os casos, o quê?
participação da Emater, extensionista rural, também no Espírito Santo também. Essa produtora, aí ali isolada, aqui de maneira cooperativada, ali de maneira isolada. Essa produtora conseguiu se cadastrar, se credenciar por uns 3 anos para ser o fornecedor da Natura, né? Então, assim, há essa possibilidade, a Natura faz vários produtos à base de aroeira, então há esses caminhos. Então, a aroeira, acho que a gente acredita que é uma planta importante para ser pensada e trabalhada. Cacau, estamos falando aqui na parte da manhã, né? O cacau ele tem tanta parte nutracêutica, o próprio chocolate em si, mas também tem a questão da manteiga e do óleo, né? Então, assim, lá a gente vai ver lá no passar, o exemplo que eu vou colocar, no extremo sul da Bahia, a gente, através de um acordo de cooperação que a gente tem com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente tem a Rotas da Biodiversidade, que é justamente um programa que a gente busca desenvolver cadeias produtivas já estabelecidas no território. E lá nesse território, que é no Recôncavo Baiano, eles tinham cacau, faziam chocolate, mas eles não tinham maquinário para fazer a manteiga. Então, mandava a manteiga para São Paulo, o cacau, a matéria, voltava a manteiga para eles embalarem nos cosméticos. E através desse incentivo, a gente acabou conseguindo. Aí, pode passar, por favor? Aí, pode passar para mim, por favor. Pode passar. Então aqui, ó, esse aqui é o exemplo, que é o assentamento Terra Vista e trabalhando com a Escola Técnica Bruno de Carvalho. Então também tem uma escola técnica também agroecológica. Ali é o chocolate Terra Vista, aqui no laboratório, e eles já produzem também a manteiga de cacau, né, o óleo de cacau. E aqui também é um exemplo que eu acho importante, tá vendo? Aqui era o assentamento antes de começar o sistema agroecológico. E aqui como ele está hoje. Então você vê como é que também você pode utilizar as plantas medicinais, principalmente as arbóreas em SAFs, sistemas agroflorestais, para você recuperar as áreas degradadas, garantir nascente, garantir água. Então não é só a questão medicinal em si. Aí a gente trabalha o quê? Com o conceito de saúde única, né? Não existe a saúde humana, a saúde vegetal, a saúde animal. É tudo um contexto, nem brincado. Pode passar, por favor. E aqui é outra planta que a gente também acha importante, que é a Jussara, né? Aqui na Mata Atlântica. Ela tem possibilidade de ser utilizada como extrativismo, também pode ser cultivada. E é uma planta que a gente vê com grande potencial na região. Pode passar. Aí pode passar. Pode passar. E aqui a gente tem algumas oportunidades. Aqui em Saquarema tem a Secretaria de Agricultura auxiliando produtores no beneficiamento do açaí da Jussara. A gente já tem uma grande empresa que é a Jussaí, trabalhando aqui no estado do Rio, exportando. Então, hoje no Rio de Janeiro, eu moro lá em Vila Isabel, na cidade do Rio. Lá você consegue pelo iFood, tá pegando o Jussaí, tem muito consumo, então é uma cadeia que está se desenvolvendo bem. Mas como eu falei, lembrando do açaí do Pará, a gente tem que tomar cuidado para já desde o começo já precavendo, né, os problemas advindo de repente de uma explosão de consumo. E aqui, para dizer que não é só aqui, essa aqui é um açaí de Jussara lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Então ela é bem disseminada no território nacional. Vai passar. Aí a goiaba, né? Então assim, além do chá, né? Você faz um medicamento tradicional, fazer o chá, né? Você vender a folha rasurada, né? Desidratada é uma possibilidade, mas também o óleo essencial das folhas de goiaba. E aqui a gente está numa região com grande produção de goiaba. O que a gente tem que trabalhar é tentar trabalhar na produção agroecológica, para que a gente possa usar essas folhas para a extração do óleo essencial. Pode passar, por favor. Pode passar. Por quê? Olha só, um óleo essencial 100 ml de folha de goiabeira é R$ 74, R$ 75, né? Então assim, o valor agregado é muito alto. E aqui, se você já tem a plantação, a folha é quase que um resíduo que você tem que trabalhar. Você podendo fazer a poda e utilizar para extrair óleo essencial, você vai trabalhando numa economia circular. O próprio hidrolato, né, que é a água, que é o processo de água que sai na extração do óleo. Então você está ali com R$30, 200 ml. E você também pode beneficiar. Isso aqui é da Escola Técnica Luana de Carvalho. Eles fazem um tônico capilar e tem várias comprovações e vários produtos que vendem isso. Né, utilizando no caso aqui não é óleo essencial, porque é muito nobre para ser utilizado no tônico capilar, utiliza o hidrolato, né, com goiaba e alecrim, e utilizam como tônico capilar. E já está tudo isso aqui em venda, né? E a importância também do cooperativismo, como tal que ela é associada ao Movimento de Trabalho Sem Terra, eles conseguem estar colocando esses produtos em todos os armazéns do campo que tem no país inteiro. Então eles conseguem, uma grande dificuldade na cadeia também,
que é o escoamento da produção, né, do produto. E aí, para finalizar já, a questão da erva baleeira também, que é uma outra planta de grande importância para a gente estar trabalhando. Pode passar? Aí pode passar rápido, eu vou... Tá na ReniSUS também. E aqui o exemplo que eu trago é lá do extremo sul da Bahia, na região ali de Prado e Alcobaça, que é um projeto que a gente também trabalha através da Rotas da Biodiversidade, junto com a Universidade Federal do Sul da Bahia, que através da associação com a Veracel, uma empresa, né, que trabalha com a questão dos eucaliptos, inclusive então, através de repartição de benefício, incentivou a pesquisa, comprou equipamento para as cooperativas para extração de óleo essencial da erva baleeira, né, que antigamente Maria Preta, que eles consideravam uma praga, né, e hoje em dia eles trabalham ganham muita renda porque associou, eles já entregam um óleo certificado pela UFSB como bioinsumo para empresas que compram esse óleo. Esse óleo, se eu não me engano, o quilo do óleo varia entre R$ 1.600 e R$ 3.000. Então é um valor, esse óleo, porque esse óleo é que vai ser utilizado, por exemplo, para produzir o Acheflan, que é o maior caso de sucesso de todos os medicamentos. A gente nem fala aqui na Rede Fito, a gente não fala nem para ficar mirando esse tipo de medicamento, porque no nível territorial que a gente se encontra, tem outros caminhos que são mais palpáveis até chegar lá. Mas, de fato, é o carro-chefe, digamos, de exemplo, né? Pode passar. E aí, só mais para terminando, né, que aí a questão da mensagem mesmo, que dizer que a gente só vai conseguir trabalhar a cadeia produtiva do leste fluminense se a gente fizer o que a gente está fazendo aqui, se juntar, né? Então a gente se propõe a fazer essa troca de diferentes atores, esse espaço aqui é riquíssimo nesse sentido, para a gente estar cada vez mais crescendo esse tipo de articulação e teia, tá? Aí pode passar, por favor. E aqui só mostrando o que seria a Rede Fito, a gente tem núcleos espalhados no país inteiro, né? Aqui, aí pode passar. Aí, mostrando que é uma rede reticular, pode passar. E aqui no estado do Rio a gente tem alguns núcleos, né? Então a gente tem o núcleo de Jequitibá, que cobre Cachoeira de Macapu, Guapimirim, Itaboraí. Temos o núcleo Aroeira, também está com os produtos ali também, como o Jequitibá também está, que é Casimiro de Abreu, Quissamã e Macaé. O núcleo Manacá da Serra, que é Friburgo, todos esses municípios participantes aí do colégio. O núcleo IP, que fica lá já mais no sul fluminense, no Vale do Paraíba, ele já pega Vassoura, Volta Redonda, Piraí, Barra do Piraí. E o núcleo Erva Baleeira, que é Paraty e Angra dos Reis. Todos os nossos núcleos têm nome de planta e, como eu falei, são núcleos territorializados, né? Então as pessoas do próprio território são gestores, eles definem, né, os projetos estruturantes, os seus projetos, e a gente sempre que possível a gente dá o quê? Dá o apoio e ajuda a mobilizar sempre que possível. Aí pode passar? Aí pode passar? E é isso, o futuro é verde, uma oportunidade sustentável. Acho que esse é um pouco, né, que é a mensagem, né? Com apoio técnico, político e organização, os agricultores fluminenses podem, né, liderar, né, um novo desafio para o leste fluminense. Aí pode passar. E aqui é só eu sempre termino as apresentações da Rede Fito com essa memória, que foi uma memória de uma reunião, uma memória desenhada, que é como a gente entende de planta medicinagem, né? É a junção do conhecimento científico, tecnológico, popular, tradicional, espiritual também, que eu acabei esquecendo de falar, e até na questão espiritual tem uma possibilidade de renda, né? Então, se vocês imaginarem a quantidade de arruda que é comprada e comercializada por conta das religiões de matriz africana, isso aí é um mercado que pode ser atendido, né, de maneira com produção de qualidade, para as pessoas terem uma arruda mais bonita, com mais cheiro. Então é um caminho que a gente também vislumbra também. Pode passar? E aí, terminando agradecendo, né, dizendo que um pouco o lema da Rede Fito, que a gente pega um pouco do Paulo Freire, que não existe saber mais ou saber menos, né, existe saberes diferentes, e eu acrescento um pouco, né, que é a junção desses saberes diferentes que a gente vai criar novos saberes, tá? Muito obrigado. Maravilha, obrigada, Jefferson. Acho que é super importante mostrar esses caminhos que a gente tem de possibilidade com as plantas medicinais, porque às vezes a gente fica imaginando muito assim, vou plantar para quê, né? Só para fazer chá, ou então só para vender para a farmácia viva, para o SUS. E essas apresentações sempre trazem um panorama muito rico de possibilidades.
Uma das coisas que a gente fez aqui em Cachoeira de Macacu foi testar o hidrolato da erva baleeira com os pacientes diabéticos da Casa Dia. Na cicatrização de feridas, a gente teve assim uma surpreendente, né? A gente que lida com isso sabe do potencial das plantas, mas os médicos ficaram maravilhados. A Luciana está aqui, que na época era a coordenadora, que estava à frente da casa. E aí, numa situação de emergência, ela pediu se a gente podia ajudar de alguma forma, e a gente corajosamente se arriscou, se aventurou a fazer essa experiência. Foi uma experiência de muito sucesso, que a gente ainda não conseguiu botar isso de forma como uma produção científica e juntar os atores todos que a gente precisa para validar um processo desse, mas só para mostrar que é um caminho e que são possibilidades, né? Muito bom. Vou chamar agora o Pedro Catete, que é do Senar, e já deixar uma provocação para ele, que vai falar um pouco sobre cultivo. E a gente estava conversando um pouquinho antes dele vir aqui para frente, para quem que a gente vai levar cultivo para quem, né? E a gente estava falando muito disso para os agricultores, né? Mas a gente vai levar cultivo de plantas medicinais para os agricultores, eles vão vender para quem, eles vão produzir para quem. Então já deixo aqui essa provocação para você. Boa tarde, né? Pedro Catete, sou instrutor do Senar, fui funcionário do Ministério da Agricultura, me aposentei há uns 2 anos, né? Então, quando foi citada a aroeira, né, é uma coisa interessante para a gente. Foi um trabalho que nós fizemos junto com a equipe do Dr. Celso Merola, tá? E ali nós aprendemos um fator muito importante, que para você chamar as entidades ao trabalho, reunir todo mundo. Nós botamos o INEA, botamos o Senar, botamos um monte de gente na sala para entender o que era aroeira. Por que aquela população tinha que vender aroeira a R$3, tá? E escondido quando qualquer helicóptero passava, qualquer carro parecido com o IBAMA passava. E quando nós chamamos o INEA para conversar, o INEA não tinha nem conhecimento, que ele era tão fiscal que ninguém conhecia nada daquela região. E nós começamos a descobrir, né, que teria que se mudar uma legislação. Nós sentamos todos os agricultores, essas entidades, e daí saiu certo, a aroeira deu certo, né? Nós conseguimos sair do produtor pagando 3 quilos, para pagar R$30, R$3 o quilo, pagando R$30 o quilo, em cima dessa organização, dessa legislação, tá? Eu posso pedir para trocar o microfone com ele? Poxa, o microfone dele é melhor do que o meu, cara. Pô, isso tá uma deslealdade muito grande, né? Poxa, né? Tu não quer trocar não, meu amigo? Porque realmente é doído isso, né? Mas na boa. Não, é tranquilo, é só para saber, porque de repente você não vai entender a batida minha com a batida dele. É difícil às vezes você dar uma aula, porque na verdade a minha aula, né, é de plantas medicinais, né? Oi? Ah, pediu o gabinete, então tá bem caminho andado, né? Mas não só para você esclarecer, porque a gente vê assim, a minha aula, por exemplo, de apresentação são mais ou menos uns 250 a 300 paradas dessa aí para passar, então é muito difícil, né? E vamos explicar a vocês como é que funciona o Senar, né? A nível de plantas medicinais, tá? O Senar tem um leque de eventos que pode ser desde FPR, que é formação profissional rural, né? Que você treina aquele agricultor, né? Pode ser em EAD, que é uma plataforma do Senar, tá? E pode ser a TEG, que é assistência técnica do Senar, tá? Para atender ao pessoal ligado ao cultivo de plantas medicinais. O grande problema que nós temos, que é uma demanda, né, que qual parceiro que o Senar tem principal no estado é o sindicato rural. Você procura o sindicato rural, solicita essa demanda, vai entrar em contrato com o Senar, que vai encaminhar um instrutor. Hoje nós devemos ter de 5 a 6 instrutores de plantas medicinais no estado, né, que podem atender essa demanda. Agora é importante o seguinte: por que a demanda? Por que essa necessidade? Né? É porque existe realmente uma procura que você tem que desenvolver um trabalho no meio rural para aquela atividade. E aí vem todo um trabalho de estudo, que é a mesma coisa que a gente está falando com essa equipe toda aqui, né? Por quê? Porque a partir do momento que você me demanda um produto, é porque esse produto ele vai ter que ter saída. Nós temos que ter uma preocupação muito grande, tá? De não levar o produtor rural, não só uma capacitação, que é o caso do Senar, como uma sugestão, uma orientação, tá? Como eu já ouvi em algumas situações, né, em aula,
da pessoa me chamar e eu falei assim, mas vem cá, mas qual a ideia disso? O que você quer? Qual a proposta sua em cima disso, né? Não, você ensina eles e depois a gente vê o que a gente faz. Isso já é uma coisa meio absurda pra gente a nível de produção de produtor rural. Você falar, se você ensina ele aprende aquilo tudo, você cria uma expectativa para ele. Agora você imagina, você dá uma aula num presídio agrícola. Que aí os caras ficam todos lá e no final das contas você fala assim, e aí? E marca a tua cara. Você vê que a minha cara não é uma cara difícil de guardar, né? Até diga-se passagem, de todas as turmas que eu dei aula até hoje, foi uma das melhores turmas a nível de presença. Ninguém faltou a aula. Eu até falei, parabenizei o diretor, né? Porque foi uma das melhores turmas que eu tive até hoje. Mas, de qualquer maneira, independente de ser um presídio agrícola, se fosse agricultor não seria diferente. Se eu vou trabalhar com um agricultor, eu vou bater na porta dele, eu vou entrar na porta da casa dele, vou treinar, vou capacitar ele, que é importantíssimo, tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber o seguinte, o que ele vai fazer com esse produto depois? Então essa preocupação a gente tem que ter, tá? E a gente já tem um certo tempo de estrada, né? Então quando lá atrás, e tem bastante tempo lá atrás, né? Se você conversar, tem algum extensionista aqui? Porque se você conversar com um verdadeiro extensionista, ele quando dá uma orientação pro produtor para plantar um milho, cara, ele não vai para casa dormir se vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, se o cara vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Aquele profissional, ele fica preocupado se ele vai colher aquele milho, a quanto ele vai vender aquele milho, porque o pessoal pensa que a história acaba ali. Se o profissional pensar dessa forma, é igual o instrutor, tá? Se ele pensar que ele ensinou, entrou no carro e foi embora, deu ruim. Ele tem que ser mais participativo. A rapaziada nova que chega, eu tenho uma certa idade, né? E eu falo com a turma, primeira coisa que você tem que fazer é curtir para dar aula. Tem que gostar de ensinar, de transmitir, certo? E a segunda coisa que é fundamental, ter a preocupação com ele, né? Eu não sou, já fui convidado para vários casamentos de alunos meus, né? Batizados, essas paradas, que a gente constrói uma história com essa turma, né? E é muito complicado. Eu participei do Comitê Nacional de Plantas Medicinais em Brasília, representando o Ministério da Agricultura. E eu levantava muito essa bandeira do agricultor, tá? E quando você vai nessas paradas, tem que ir todo bonitinho, né? De terno e gravata, tá? Aí já me mostrou, só tem 10 minutos só, né? Mas vai descontar o tempo que o cara gritou lá, não. Ah, tá. Aí é o seguinte, entendeu? Então, quer dizer, a gente ia de terno e gravata. Teve um dia que eu comecei a defender essa tese, aí teve uma senhora do meu lado e perguntou assim, o senhor é do Ministério da Agricultura mesmo? O senhor não é do MST não, do Movimento Sem Terra, do pessoal da agricultura familiar? Por causa de quê? Porque eu estava defendendo essa comercialização. Eu falei assim, não é isso. O que acontece é o seguinte, é porque hoje eu estou de terno e gravata, mas segunda-feira eu estou de cara com os caras lá na roça. Então é muito difícil pra gente que trabalha na ponta, tá? A gente ficar viajando na maionese. E a legislação hoje, por isso que eu falo, o Senar hoje, se você criar essa demanda para ele e mostrar que existe essa necessidade de treinamento desse produtor, ele tem profissionais altamente capacitados. Não é uma coisa simples. Nós não estamos falando num universo de plantas medicinais, tá, que é imenso, tá? E para trabalhar com um projeto direcionado. Nós falamos aqui de arruda. Só para você ter uma noção, eu tenho que capacitar esse agricultor para trabalhar com arruda. E essa arruda, ela exige um pH neutro, não tanto adubo, mas um pH muito neutro para ela produzir. E cabe a esse instrutor passar essa orientação para esse agricultor. Então não é uma coisa tão simples. No Senar, nós trabalhamos com esses eventos, nós temos um plano institucional. E é uma coisa direcionada. O que eu tenho que trabalhar em cima disso, nesse cultivo? Como é que eu tenho que trabalhar com essa comunidade? Né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber o seguinte, eu vou incentivar aquele cara a produzir a arruda, tirar a arruda daquele nível de princípio ativo que a gente busca e qual o comércio, o mercado que ele vai jogar isso. Que nós não trabalhamos com essa parte de curandeirismo, com todo respeito, né? A nossa parte de produção. Então eu tenho que saber para onde eu vou botar essa produção produtor. Eu tenho vários exemplos. Se você for Santa Catarina, se você for Paraná, se você for para São Pedro da Aldeia, você vê a parte da própria coisa aroeira, né, nós temos essa situação. E quando nós falamos em farmácia viva, que é um tema muito interessante, cabe ao Senar trabalhar? Cabe, com uma certa dificuldade que a gente vê. Porque a legislação, ela não abre espaço
para o agricultor fornecer. Para o agricultor, não. A legislação abre um espaço para fornecedor qualificado, que é uma grande discussão que nós temos. Que no entendimento da Anvisa, fornecedor qualificado não é o agricultor. Então o ciclo não fecha dessa forma. Quem produz são as prefeituras, que é o que diz, no caso, a legislação, certo? Então quando, não é, muito pelo contrário, porque estou te falando, hoje eu visualizo onde dá certo, é quando os municípios criam uma lei, e que nessa lei eles se autoconclamam com razão, como aqueles que vão classificar e acompanhar esses agricultores, tá? Então se eu tenho uma Secretaria de Agricultura Municipal e uma Secretaria de Saúde, e que ela possa fazer esse cadastro ilegal, né, pela legislação municipal, você atende o artigo único da RDC 18, né? Então são detalhes que a gente chega para vocês e comenta, e que a capacitação a nível de Senar é fundamental. A nível de assistência técnica, maravilhosa. A nível até de um EAD, muito bom. Mas nós temos que entender aonde nós vamos levar esse agricultor. Qual é o resultado disso? Tá? E não é banho de água fria. Não é nada disso, muito pelo contrário, tanto é que o pessoal produz. Tá? E necessariamente, esse agricultor, em dado momento, o próprio instrutor do Senar, o próprio profissional da TEG, vai orientar ele o seguinte: olha, você não vai vender com planta medicinal, você vai vender ele para cosmético, para óleo essencial. Porque naquele dado momento você vê que um comércio, vamos dar um exemplo, a calêndula officinalis, eu posso usá-la em qualquer linha dessa. Naquele dado momento eu acho ela melhor para se trabalhar, e eu como profissional tenho que orientar esse agricultor: olha, você não vende esse troço não, vamos botar na área, na cativa lá de Curitiba, na Centroflora, que seja, ou uma coisa na terra, mas 5 minutos, tranquilo. Aí assim, tá compensando, né? Aí tá. Então veja bem, que na realidade o que a gente passa para vocês, tá? É que isso é diferente, tá? Capacitação, gente, é fundamental. Já foi. Tá? Para qualquer agricultor existe uma necessidade muito grande desse agricultor sobre essa capacitação. E a nossa preocupação está exatamente nisso. O porquê você vai capacitar. Por isso, tá, que isso até vocês alimentam o próprio Senar. Tá? Vocês vão ter uma palestra de uma profissional do Senar aqui que vai explicar muito melhor do que eu. Tá? E ela vive, ela é linha dura nisso aí, com razão. Tá? Porque tudo tem um custo. Né? E você tem que ter uma justificativa. Você vai me pedir um curso de plantas medicinais para a Cachoeira do Macacu. Por quê? Aonde você quer chegar? Porque aquele negócio, porque nós não vamos vir aqui ensinar ninguém a fazer chá, fazer pomada. Não é função do Senar. A função do Senar é trabalhar na parte de cultivo, de tratos culturais, de uma colheita correta. Até de uma secagem de uma planta nós podemos chegar. Dali para frente já não parte mais do Senar. Então não é fazer chá, fazer pomada. É realmente trabalhar com o agricultor, sabendo que aquele produto final ele tem que ter um destino. E esse destino é mercado. Qual mercado? A pergunta que se faz: a prefeitura pode comprar do agricultor hoje? Não. Pode? Não sei, ela faz uma cabeça assim que eu não falo assim nem não. Mas é o tal negócio, por isso que eu falo contigo. Existe uma luz no final do túnel, né? Que está para ser renovada, assim, modificada, atualizada a legislação nacional. Uma das maiores vitórias que nós temos para todas as instituições, tá? De 2006 é a lei, né? Que é, no caso, a Política Nacional, que é uma portaria, né? Que é a Política Nacional, uma portaria interministerial de plantas medicinais, tá? Que da Política Nacional foi criado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Uma das diretrizes do programa é capacitação. E aí o Senar está bem incluído nessa história que está aí. Mas voltamos a falar, né? Vamos entender as linhas de trabalho. A primeira linha de trabalho que nós estamos falando é uma comercialização. Nada me impede de também o Senar trabalhar com a parte popular, tá? O uso popular. O que é o uso popular? Então, por exemplo, nós temos hoje o exemplo, no caso, do cerrado. O protocolo do cerrado.
certo? Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. O protocolo do Cerrado, por exemplo, tá? Eles fazem o extrativismo, existe uma orientação como realizar o extrativismo e como proceder naquilo que está ali. Nós podemos fazer isso aí. A legislação, ela autoriza, mas é um uso pessoal. Você tem que fazer todo um histórico daquilo, né? Não existe essa situação de, semana que vem eu vou virar extrativista. Não, peraí, não é isso. Mas é um trabalho que pode ser feito mais delicado, né? Então, para finalizar, tá? Com todas as compensações, né? Nós vamos deixar para vocês uma mensagem aqui, que aqueles que tiverem realmente uma demanda para plantas medicinais, procure os sindicatos rurais e converse com os sindicatos rurais para que eles criem essa justificativa para a gente realizar um evento dentro do município de vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Tem aguinha aqui. Obrigada, Pedro. Eu acho que é sempre muito válido a gente reforçar essa questão da qualidade da produção da planta, do cultivo, né? As preocupações que a gente tem que ter com cobertura de solo, com adubação, independente para que uso ou finalidade a gente vai dar para a planta. Então, a gente espera muito que vocês sejam nossos parceiros, que a gente consiga, sim, comprar pela prefeitura planta medicinal. A minha voz já não é muito alta, vamos lá. Eu só quero lembrar que o nosso bate-papo está sendo transmitido pelo canal Com Leste no YouTube para os 17 municípios que fazem parte do nosso consórcio. Já vou deixar para você também uma provocação, você que vai falar de políticas públicas, que se você pudesse comentar um pouquinho sobre PAA, PENAI e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, porque eu acredito que são possibilidades da gente escoar a produção, da gente fazer compra do local, e que muitas vezes a gente não sabe disso dentro do município. Então, gente, boa tarde. Eu vou ficar em pé aqui também. Acho que dá para todo mundo ver a TV, ficar aqui, né? Se começar a música, eu começo a cantar também, que a gente está preparado para tudo. Peraí, acho que fica mais para cá. É essa. Então, gente, meu nome é Nicolas Mendes, estou, na verdade, como consultor territorial do MDA aqui no estado do Rio. Então, fico rodando aí o estado todo para cima e para baixo. Mas eu sou pesquisador e extensionista da Universidade Rural. Então, eu estou mais no campo do que, de fato, nas reuniões, mas a gente participa de tudo. E eu vou trazer um pouco aqui do panorama das políticas públicas. Não, pode voltar, por favor. E algumas perspectivas para plantas medicinais e fitoprodutos, e como o Ministério e os ministérios encaram essa vertente que vem tomando cada vez mais força dentro da agricultura, né? Se você pegar 15 anos atrás, as plantas medicinais já eram discutidas, óbvio, mas não com a força que a gente tem hoje, com a quantidade de movimentos e projetos que a gente tem hoje. Pode passar, por favor. O MDA, só para fazer uma contextualização antes de fato de começar a apresentação, a gente tem que entender que os ministérios que têm ações mais afirmativas, eles sofrem com os arranjos e os desarranjos políticos que a gente tem no decorrer da nossa história, né? E isso não tem a ver com direita ou esquerda especificamente, mas sim com uma questão de afirmação das políticas públicas para quem está na base, tá? Então, o MDA ele existiu até 2016. Essa é comum. O MDA existiu até 2016, né? Quando a gente teve o impeachment da presidenta Dilma, o MDA foi destituído, transformou-se numa secretaria que ficou sob os cuidados do MAPA, né? E aí eu queria saudar o Celso, que está aqui, que foi um dos responsáveis de segurar um pouco ainda, né, da estruturação que se tinha no MDA no Estado. E a partir de 2023 o MDA foi recriado e as políticas foram sendo recriadas aos poucos no decorrer de 2023 e 2024, né? Mas a gente está sofrendo com a questão dos recursos, do corte de recursos, etc. Por que eu estou falando dessa história toda?
porque a política de plantas medicinais, a política nacional que o colega aqui que apresentou anteriormente falou, foi uma das mais afetadas nesse meio tempo. Esses quase 8 anos de inexistência do MDA, que apesar da política ser interministerial, os ministérios que estavam mais relacionados a essa política eram o Ministério da Saúde, o Desenvolvimento Agrário e o MAPA. Então você perdeu uma perna das principais ali que estavam sustentando a política de plantas medicinais. Atualmente, o panorama que o MDA encara relacionado às plantas medicinais, eu tentei desenhar aqui nesse esquema, né? São 3 vertentes principais e aí tem seus desdobramentos até chegar na valorização da cadeia produtiva das plantas. A primeira delas é a facilitação da inserção na agricultura familiar. Veja bem, existe uma cesta de políticas públicas do Ministério que atendem o agricultor familiar. E a gente está trabalhando incessantemente, aí eu trago a mensagem aqui do nosso superintendente, o Vitor Tinoco, né? Ele não pôde estar aqui porque ele está se encaminhando para Brasília, que segunda-feira é o lançamento do Plano Safra Nacional, né, da agricultura familiar, que essa cesta de políticas públicas a gente está rodando o estado todo tentando facilitar o acesso ao agricultor. Basicamente, o agricultor tem que acessar. Não adianta a política existir, o recurso existir e não ter acesso. Então a gente está trabalhando no acesso. E em Brasília, uma das principais problemáticas que se tinham era como fornecer crédito rural, aposentadoria rural, linhas de financiamento para aquisição de terra, maquinário, para o produtor de plantas medicinais e fitoterápicos, se ele não é reconhecido como agricultor familiar. Como que o MDA vai trabalhar nisso? Que é um pouco do que o Pedro estava falando aqui agora. Então, pensando nisso, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas pensando nisso, no ano passado, o MDA e o Ministério da Saúde construíram uma portaria interministerial para definir diretrizes para trabalhar a inclusão da produção de fitoprodutos e das plantas medicinais, aromáticas e condimentares como agricultura familiar. E isso foi uma vitória, assim, a gente sabe que essas coisas levam tempo, de fato, para chegar na base, mas esse movimento legal já foi uma primeira vitória. Então essa primeira parte aqui, ela trata justamente da inserção na agricultura familiar, que tem uma relação direta com a garantia dos direitos e acesso às políticas públicas. A segunda vertente principal que a gente tem é da questão da garantia da cidadania e do bem viver. O MDA ele tem várias políticas públicas, como eu falei, mas tem 3 vertentes que são eixos transversais, que a gente chama, que perpassam todas elas. A primeira é a garantia da cidadania das mulheres rurais. A segunda é juventude e sucessão rural, para permitir que os jovens permaneçam no campo com dignidade e não tenham aquele movimento que a gente vê da pessoa ter que sair do campo por não ter condições de se manter ali. E a terceira dela é a inclusão produtiva e socioeconômica dos povos originários das comunidades tradicionais. Isso tem uma relação direta com o movimento de cidadania e bem viver. Além disso, na terceira vertente, a gente tem o incentivo à ciência, tecnologia e inovação na agricultura familiar, obviamente já incluindo as plantas medicinais. Então você tem a criação de instrumentos específicos de valorização da produção agroecológica, orgânica e das plantas medicinais. Aí eu trouxe alguns exemplos nos próximos slides sobre essas 3 vertentes, todas elas contribuindo para a valorização da cadeia produtiva das plantas medicinais e dos fitoprodutos. Pode passar, por favor. Então, eu ia chegar mais perto, mas acho que vai dar problema ali. Como as principais, nós temos portarias e acordos interministeriais, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que o Pedro já falou aqui, o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a política e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é o PLANAPO, a possibilidade de inclusão do selo da agricultura familiar. Gente, quando eu vi aqui de manhã o pessoal apresentando sobre o cacau, eu estava sentado ali atrás, mas eu estava me coçando para falar. Eu só não falei porque a gente já estava muito... Eu falei, não vou ficar quieto, vou falar na parte da tarde. E além disso, as ações no escopo dos territórios. De fato, a reconstrução territorial e também a possibilidade de elaboração de projetos
com parcerias. A Redes Fito faz esse trabalho. E tem um apoio direto também do Ministério para esse trabalho, como outras instituições e outros movimentos. A gente tem aqui o pessoal lá de Maricá, da Farmacopeia Maricá, onde eu também atuei durante 2 anos. O próprio ministro Paulo Teixeira foi a Maricá verificar essa... Então isso tem uma importância. Desculpa, gente. Essa fumaça aqui... Precisando de um xarope de guaco. Então a gente tem, por exemplo, o Articula Fito também, né, que é apoiado pelo Ministério diretamente. Então todas essas ações, elas compõem uma tentativa de fato do MDA de reconhecer a produção de plantas medicinais e fitoprodutos. E aí, obviamente, fitoprodutos que você tem os fitoterápicos, fitocosméticos, fitomedicamentos e, né, toda essa... Pode passar, por favor. Então, falando um pouco das portarias e acordos interministeriais, a gente teve aqui em 2024, desculpa. Se eu não me engano, foi em maio. Foi assinada essa portaria que eu falei aqui, né, entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde o Poder Executivo se compromete a criar condições para a inserção das plantas medicinais e fitoprodutos. Pode passar. Eu não vou ler isso daqui, gente, porque até pela questão do tempo, então não sei se depois a Cris tem como compartilhar, disponibilizar. A própria inserção da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, essa reestruturação. Então tem várias metas específicas ali, onde uma delas é a capacitação, que o Pedro falou, mas também tem a inserção dessas plantas no protocolo do SUS, justamente para resolver esse problema da inserção disso no sistema de saúde. Promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais, então tem uma tratativa específica de incluir esses conhecimentos tradicionais. Promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos locais. Falando um pouco da apresentação aqui que foi feita pela Rede Fito. Gente, eu sou extremamente alérgico, então vai ser essa tosse até o final. E além de outras ações que eu vou passar um pouquinho. Pode passar. O comitê, ele é um comitê que foi instituído justamente para ter como posso dizer, uma espécie de administração dessa política e desse plano, né? Então ele vai ali analisar se as ações estão ocorrendo ou não de acordo com o planejado e verificar as possibilidades de melhoria. Pode passar. E aí é que entra um pouco o que eu queria trazer, que é a questão da produção nacional, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Veja bem, a gente entende que plantas medicinais para uso saúde, elas têm que ser produzidas da forma mais limpa possível. Então, às vezes, a gente está falando de plantas medicinais e esquece da agroecologia que está ali do lado. Então, com a produção das plantas medicinais, sem ser uma produção agroecológica, peraí, tem alguma coisa errada aí nesse meio de caminho. Então, pensar na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e do plano também é pensar em plantas medicinais e fitoprodutos. Pode passar. E além disso, eu estou fazendo um arrazoado aqui, gente, para fazer algumas considerações. E além disso, a gente tem uma coisa que é fundamental, principalmente aqui onde a gente está. O município de Cachoeiras de Macacu cedia o maior parque estadual que a gente tem no Rio de Janeiro, que é o Parque Estadual dos Três Picos, né? Que tem ali uma sociobiodiversidade gigantesca. Então você tem produtos que são reconhecidos como produtos da sociobiodiversidade, que são utilizados como medicinais dentro desse território e que não estão levando o selo da agricultura familiar. Isso é um pecado. O selo da agricultura familiar, ele é um selo, ele é diferente de uma indicação geográfica, tá? Ele é um selo de rastreabilidade, então é pra gente saber da onde é aquele produto, quem produziu aquele produto, como que ele produziu. Você pode disponibilizar o seu produto para o Brasil inteiro através da vitrine da agricultura familiar, é de graça. Basta ter o cadastro da agricultura familiar. E aí eu já entro em outra vertente. Os produtores de fitoterápicos, de plantas medicinais, necessitam de ter o CAF. Isso é a porta de entrada para todas as políticas públicas do Ministério.
Então eu estou falando agora diretamente para os agricultores. Façam o CAF. Senão você não é reconhecido como agricultor familiar e não pode acessar as políticas públicas. Aqui no nosso estado a gente tem aproximadamente quase 60 mil agricultores. A gente está chegando na casa das 11 mil CAFs e DAPs agora. A gente tem um espaço muito grande de agricultores que não estão acessando as políticas. Então é um financiamento para você conseguir um maquinário, é um financiamento para sementes, é uma assistência técnica rural através da Anater, são várias vertentes, aposentadoria rural, são várias vertentes que a gente está deixando de acessar. O próprio PNAE, você tem que ter um cadastro da agricultura familiar para ser um fornecedor, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, porque você pode ter o selo de produtor ou de cooperado, associado, etc, né? Então, por exemplo, aí já tem relação com as plantas medicinais também, porque a gente tem aquelas plantas que são de uso duplo, né? São medicinais, mas são alimentícias, são condimentares, então você tem uma série de possibilidades de acesso, por exemplo, para venda na merenda escolar, que te proporciona uma garantia de renda, é extremamente importante para o produtor, porque você já vende sabendo que você vai ter demanda para comprar. E a gente não acessa isso. A mesma coisa a terra. Gente, o Rio de Janeiro, e aí o Vitor, né, o nosso superintendente, tem trabalhado constantemente para reverter esse processo. A gente devolve recurso de assistência técnica constantemente, porque a gente não tem empresa de aterro. A gente não tem empresa de aterro. Então, assim, só a Emater não dá conta, gente. A Emater faz um trabalho... eu conheço vários extensionistas da Emater que estão ralando no campo, mas a gente sabe que tem muitas problemáticas. Óbvio que tem suas individualidades, né, que a gente sabe que tudo tem problema, mas tem extensionistas que são muito comprometidos e não conseguem fazer o seu trabalho, porque o carro tá velho, tá quebrado, não consegue chegar no produtor, não tem combustível, então você chega no final da história cheio de problema. Mas o selo da agricultura familiar, ele é um selo, voltando aqui, de identificação do produto. Todos os agricultores têm direito a ter. Você tem no seu produto, ele sai impresso na embalagem, você consegue rastrear da onde é o produto, quem produziu, como fez. Você pode contar a história da sua comunidade, se você quiser, no selo. E ele tem várias vertentes. Pode passar mais um. Você tem 7 tipos principais de selos de agricultura familiar. O selo tradicional, que é o SENAF Agricultura Familiar. Você tem o SENAF Mulher, que tem que envolver obrigatoriamente mais 50% da produção com mulheres rurais. O SENAF Juventude, que é a mesma lógica, só com jovens de 16 a 29 anos, mais 50% da produção tem que envolver a juventude rural. O SENAF Sociobiodiversidade, esse é que eu quero bater a tecla aqui. As plantas medicinais e fitoprodutos têm a possibilidade de sair com esse selo. São vários produtos da biodiversidade brasileira reconhecidos que são utilizados com fins medicinais e que a gente não acessa o selo. O SENAF Empresas, que são para aquelas empresas que utilizam produtos da agricultura familiar, e aí tem um controle muito grande, as empresas têm que comprovar de fato que consomem ali aqueles produtos. O selo Quilombos do Brasil e o selo Indígenas do Brasil também são 2 selos que têm uma possibilidade de inclusão das plantas medicinais, que essas comunidades usam as plantas medicinais e os fitoprodutos naturalmente. Eles fazem uso e eles são guardiões do saber tradicional nessa temática. Pode passar, por favor. E além disso, a gente tem possibilidades de desenvolvimento a partir das políticas de territórios, né? Nós estamos trabalhando... Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Então vou acabar aqui, 1 minuto. A gente está trabalhando constantemente para a recomposição dos colegiados territoriais no estado do Rio de Janeiro, né? Nós chegamos a ter 3 colegiados antes de 2016, que era Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e a Bahia da Ilha Grande. Entre esses 8 anos que o MDA ficou inativo, Norte e Noroeste acabaram, os colegiados acabaram mesmo. Bahia da Ilha Grande, por causa do apoio da Universidade Rural, conseguiu manter o colegiado ativo, tanto que agora saiu dia 17 desse mês a reomologação oficial desse território pelo CONDRAF, né? Saiu no Diário Oficial, e a gente está trabalhando para fazer a reomologação dos 2 colegiados que já existiam antes, Norte e Noroeste, e para a formação de outros colegiados,
Por que não um colegiado da região serrana? Que tem ali um espaço de diálogo entre esses agricultores, familiares, pescadores artesanais, guardiões do saber, que pode ser uma ponte de acesso direto das políticas do Ministério com o território, sem precisar perpassar todas as prefeituras, todo o governo do Estado. Óbvio que as prefeituras e o governo do Estado são importantes e têm que ser parceiros dessa, mas você tem uma relação mais direta entre quem está fazendo a política e quem está recebendo essa política no território, que pode ter esse movimento de devolutiva que a gente chama de controle social, né? E os colegiados territoriais, eles são desenhados a partir da identidade do território. Por que não um colegiado focado mais na temática das plantas medicinais, dos fitoprodutos, aqui nesse território, que é guardião desse saber? Além disso, a possibilidade também de desenvolvimento de projetos e iniciativas junto às instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, a gente atrela esse conhecimento. O Farmacopeia é um exemplo disso. O Farmacopeia Maricá é um acordo de cooperação entre uma prefeitura e uma universidade, que é apoiado pelo Ministério no sentido de dar visibilidade, dar chancela àquela atividade. Por que não incentivar mais ações como essas dentro do nosso estado? No caso do Farmacopeia, a prefeitura está envolvida, mas em outros projetos não necessariamente. Você tem editais, por exemplo, do Núcleo de Agroecologia do MDA, que tem dinheiro, são selecionados núcleos de agroecologia que não necessariamente precisam envolver a prefeitura. Pode ser uma universidade, um instituto, um movimento da sociedade civil que esteja sendo apoiado, alguma iniciativa já cooperada. Você tem meios de alcançar, só que falta informação. E é nessa falta de informação que a gente está trabalhando agora. E aí, só para finalizar mesmo a minha fala, eu queria reiterar que a gente está trabalhando para reconhecer essa produção da agricultura como agricultura familiar, incentivar o acesso às políticas públicas, incentivar a garantia do direito e da cidadania dessa população. Pode passar, por favor. E também, gente, eu queria deixar um recado. O Vitor já falou disso com a Marina, mas eu queria... Aí já finalizei minha apresentação, parou de contar o tempo. Agora o recado é outro. Nós vamos realizar conferências de desenvolvimento rural sustentável e solidário no nosso estado. Tem chamadas municipais, intermunicipais, territoriais, estadual e nacional. Precisamos da participação de todos vocês, todos. As instituições, os movimentos da sociedade civil, a sociedade civil individualizada ou representada por suas cooperativas, suas associações, seus movimentos. Precisamos da participação de vocês, porque o MDA não vai fazer essas conferências, não vai puxar sozinho. Quem vai puxar é a sociedade civil. E a gente precisa de um apoio constante do Conleste para realizar essas conferências nesse território. 17 municípios envolvidos, gente, é muita coisa. E são municípios extremamente importantes para o estado, tanto em questão econômica, social, quanto também pela representatividade das populações que estão aqui dentro. Você tem movimentos sociais estruturadíssimos dentro desse território. Então, eu queria deixar esse recado. Fortalecimento da agricultura familiar é o recado que a gente tem do ministro Paulo Teixeira, do superintendente Vitor, que eu tentei trazer aqui de uma forma rápida. É muita coisa para falar, então desculpa ter passado o tempo aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. É uma pena a gente estar com o tempo tão estourado e não poder ficar ouvindo aqui um pouco mais. O Nicolas sempre traz muita novidade, atualiza a gente muito sobre as políticas que estão acontecendo e que às vezes a gente não consegue se dar conta desse trabalho maravilhoso que o MDA tem feito. A gente não tem mais tempo então para pergunta, né? Não? Alguém tem alguma pergunta para fazer para algum deles aqui? Não? Então, eu vou só pedir para você rapidamente fazer a pergunta. A gente está com pouco tempo, mas se você não falar no microfone, quem está de casa não ouve. Os cursos do Senado, eu estava observando que vocês têm curso ligado à cacauicultura no sul do Pará e também em Tocantins. Se a gente quiser montar aqui um curso sobre plantação ou beneficiamento de cacau, tem condição de requerer para vocês? Obrigado. Tá. Eu vou fazer o seguinte, tá?
Eu, para ter uma autorização dessa, falar isso com você é mais complicado, porque eu sou instrutor, eu não mando tanto assim não, né? Mas olha só, quem pode te falar o que vai acontecer, aquela senhora ali, ó, e ela pode até fechar alguma coisa para ti, porque se ela falar para você assim, eu não tenho esse poder, mas ela fala assim, ó, marca semana que vem um curso com você, ela fecha. Entendeu? Eu vou passar para ela te explicar. Só eu vou aproveitar, vou deixar para a Raquel explicar, tá? Porque tem aquele negócio de degrau, né? Eu tô, você tem uma ideia, tem 30 degraus. Ela tá no 31, eu tô no primeiro ainda. Então você vai ver como é que resolve. Mas só explicar rapidinho, tá? Uma discussão que tem, uma parte técnica, para eu esclarecer para vocês aqui, tá? Se fala muito em orgânico, tá? Então vamos deixar bem claro, porque se é medicinal tem que ser orgânico. Então o orgânico, gente, é uma coisa que você não pode obrigar ninguém a ser orgânico. Ele tem que ser voluntariado a ser orgânico, certo? Então vamos entender, e essa é uma situação. Então não é que eu não seja a favor de ser orgânico por ser planta medicinais, mas não posso obrigar. Ao mesmo tempo, quem quiser consultar a RDC 105 da Anvisa, tá? Vai entender que se você que já tem uns 15 anos, mas ela não está assim ativa na fiscalização. Que a RDC 105 ela é bem clara. Se você não é orgânico, você tem que fazer análise na sua planta, tá? De 110 produtos químicos que podem contaminar, tá? Então fica inviável. Isso é exigência da Anvisa e não é cumprido, tá? Então ao invés de brigar tanto em orgânico, vamos ler a RDC 105 para entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Deixa com você na hora do som. Oi, só respondendo a pergunta do senhor, nós estamos nesse momento preparando 2 cursos. Vamos começar com produção de chocolates artesanais e depois vai vir a parte de produção, tá? Porque a gente precisa entender como é que está ainda, né, a nossa produção aí em estados, na região noroeste, aqui mais próxima à metropolitana, para a gente montar esses cursos. Mas o de produção de chocolates artesanais até o final do ano já está pronto. Bom? Eu queria agradecer aqui o Pedro, o Nicolas e o Jefferson. A gente realmente acredita que as plantas medicinais, os fitoprodutos, os fitoterápicos, eles são muito mais de uma questão de preservação, de sustentabilidade, mas de fortalecimento da agricultura familiar e de geração de renda e de desenvolvimento local. Então, aí também falar que a Fiocruz, através dos núcleos das regiões,